O Mahabharata, de Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 4. Samaya Palana Parva. Capítulo 19. Idem. Draupadi disse: Isto, ó Bharata, que eu vou te dizer é outra grande angústia minha. Tu não deves me culpar, pois eu te digo isso por tristeza de coração. Quem há cuja angústia não seja aumentada a visão de ti, ó touro da raça Bharata, engajado no ofício ignóbil de cozinheiro, tão completamente indigno de ti chamando a ti mesmo como alguém da casta Valava? O que pode ser mais triste do que isto, que as pessoas devam te conhecer como o cozinheiro de Virata, de nome Valava, e, portanto, alguém que está afundado em servidão? Pai, quando o trabalho da cozinha está terminado, tu te sentas humildemente junto de Virata, te chamando de Valava o cozinheiro, então o desalento se apodera do meu coração. Quando o rei dos reis em alegria te faz lutar com elefantes, e as mulheres dos aposentos internos, do palácio, dão risada o tempo todo, então eu fico extremamente angustiada. Quando tu lutaste nos aposentos internos com leões, tigres e búfalos, com a princesa Kaikeyi assistindo, então eu quase desmaiei. E quando Kaikeyi e aquelas criadas, deixando seus assentos, vieram me ajudar e descobriram que em vez de sofrer algum ferimento em meus membros, aquilo era somente um desmaio, a princesa falou para as suas mulheres, dizendo: certamente é por afeição e pelo dever gerado do relacionamento que esta dama de doces sorrisos se aflige pelo cozinheiro extremamente poderoso quando ele luta com os animais. Sairindri é possuidora de grande beleza e Valava também é eminentemente bonito. O coração da mulher é difícil de se conhecer, e eles, eu imagino, merecem um ao outro. É, portanto, plausível que a Sairindri invariavelmente lamente, em tais momentos, por conta de sua ligação com seu amante. E então, eles ambos entraram nesta casa real ao mesmo tempo. E falando palavras semelhantes ela sempre me repreende. E me vendo irada por isso ela suspeita que eu sou afeiçoada a ti. Quando ela fala dessa maneira, é grande a dor que eu sinto. De fato, ao ver-te, ó Bhima de bravura terrível, afligido por tal infortúnio, mergulhada como eu já estou em aflição por causa de Yudhishthira, eu não desejo viver. Aquele jovem que em um único carro tinha derrotado todos os celestiais e homens é agora, pai, o professor de dança da filha do rei Virata. Aquele filho de Prita de alma incomensurável, que satisfez Agni na floresta de Kandava, está agora vivendo nos aposentos internos, de um palácio, como fogo escondido em um poço. Pai, o touro entre homens, Dhananjaya, que era sempre o terror dos inimigos, está agora vivendo de uma forma que é completamente desanimadora. Pai, ele cujos braços semelhantes a massas foram cicatrizados por consequência dos golpes da corda de seu arco. Pai, aquele Dhananjaya está passando os dias em aflição, cobrindo seus pulsos com pulseiras de conchas. Pai, aquele Dhananjaya, a vibração de cuja corda de arco e o som de cujas proteções feitas de couro faziam todos os inimigos tremerem, agora diverte somente mulheres alegres com suas canções. Ó, aquele Dhananjaya cuja cabeça estava antigamente adornada com um diadema de esplendor solar, está agora usando tranças que terminam em cachos feios. Ó Bhima, vendo aquele arqueiro terrível, Arjuna, agora usando tranças e no meio de mulheres, o meu coração é atingido pela dor. Aquele herói de grande alma que é um mestre de todas as armas celestes e que é o repositório de todas as ciências agora usa brincos, como alguém do sexo belo. Aquele jovem a quem reis e bravura incomparável não podiam dominar em combate, assim como as águas do poderoso oceano não podem saltar por cima dos continentes, e agora o professor de dança das filhas do rei Virata e as serve disfarçado. Ó Bhima, aquele Arjuna o estrépito de cujas rodas de carro fazia a terra inteira com suas montanhas e florestas com suas coisas móveis e imóveis tremer, e cujo nascimento dissipou todas as tristezas de Kunti, aquele herói exaltado, aquele teu irmão mais novo, ó Bhimazena, agora me faz chorar por ele.
observando-o vindo em direção a mim, enfeitado com brincos dourados, e outros ornamentos, e usando nos pulsos pulseiras de conchas, o meu coração é tomado pelo desalento. E Dhananjaya, que não tem um arqueiro igual a ele sobre a terra em destreza, agora passa seus dias cantando, cercado por mulheres. Contemplando aquele filho de Prita que em virtude, heroísmo e verdade era o mais admirado no mundo, agora vivendo na aparência de uma mulher, o meu coração é afligido pela tristeza. Quando eu vejo Partha semelhante a um deus no salão de música, como um elefante com têmporas fendidas cercado por elefantes fêmeas, no meio de mulheres, servindo diante de Virata o rei dos Matsuas, então eu perco todo o senso de direção. Sem dúvida, a minha sogra não sabe que Dhananjaya está sendo afligido por tal angústia extrema. Nem ela sabe que aquele descendente da linhagem Kuru, Ajatasatru, viciado no jogo de dados desastroso, está mergulhado em miséria. Ó Bharata, vendo o mais jovem de vocês todos, Sahadeva, superintendendo as vacas, no disfarce de um vaqueiro, eu empalideço. Sempre pensando na situação difícil de Sahadeva, eu, ó Bhimazena, não posso conseguir dormir, o que te falar do restante? Eu não sei, ó de braços poderosos, que pecado Sahadeva pode ter cometido, pelo qual aquele herói de destreza imbatível sofre tal miséria. O principal dos Bharatas, contemplando aquele teu irmão querido, aquele touro entre homens, empregado por Matsya em cuidar de suas vacas, eu estou cheia de dor. Vendo aquele herói de disposição orgulhosa gratificando Virata, por viver na chefia dos seus vaqueiros, vestido em mantos tingidos de vermelho, eu sou acometida pela febre. Minha sogra sempre elogia o heróico Sahadeva como alguém possuidor de nobreza, comportamento excelente, e retidão de conduta. Ardentemente apegada aos seus filhos, a lamentosa Kunti permaneceu abraçando Sahadeva quando ele estava prestes a partir, conosco, para a grande floresta. E ela se dirigiu a mim dizendo, Sahadeva é tímido e de fala gentil, e virtuoso. Ele é também meu filho favorito. Portanto, ó Yajnaseni, cuida dele dia e noite na floresta. Delicado e valente, devotado ao rei, e sempre reverenciando seu irmão mais velho, o Panchali, alimenta-o tu mesma. O Pandava, vendo aquele principal dos guerreiros, Sahadeva, engajado em cuidar das vacas, e dormindo à noite sobre peles de bezerro, como eu posso aguentar viver? Aquele também que é coroado com os 3 atributos de beleza, armas e inteligência, e agora o superintendente dos corcéis de Virata. Vê a mudança ocasionada pelo tempo. Grântica, Nácula, à vista de quem hostis fugiam do campo de batalha, agora treina cavalos na presença do rei, dirigindo-os com velocidade. Pai, eu agora vejo aquele jovem bonito servir o magnificamente enfeitado e excelente Virata, o rei dos Matsuas, e exibir cavalos perante ele. Ó filho de Prita, afligida como eu estou com todas essas 100 espécies de miséria por conta de Yudhishthira, porque tu, ó castigador de inimigos, ainda me julgas feliz. Escuta-me agora, ó filho de Kunti, enquanto eu te falo de outras dores que superam essas de longe. O que me pode ser mais triste do que misérias tão diversas quanto essas estejam emaciando a mim enquanto vocês ainda estão vivos? Capítulo 20. Idem. Draupadi disse, pai, por conta daquele jogador precipitado, eu estou agora sob as ordens de Sudeshna, vivendo no palácio no disfarce de uma Sairindri. E, ó castigador de inimigos, vê a situação de aflição pungente na qual eu, uma princesa, estou agora. Eu estou vivendo na expectativa do término desse período fixado. O extremo da miséria, portanto, é meu. Sucesso de propósito, vitória e derrota, em relação aos mortais, são transitórios. É nessa crença que eu estou vivendo na esperança da volta da prosperidade para meus maridos. Prosperidade e adversidade giram como uma roda. É nessa crença que eu estou vivendo na expectativa do retorno da prosperidade para meus maridos. Aquela causa que produz vitória pode trazer derrota também. Eu vivo nessa esperança.
Porque tu, ó Bhimazena, não me consideras como alguém morto? Eu ouvi que pessoas que não podem pedir, que aqueles que matam podem ser mortos, e que aqueles que derrotam outros podem eles mesmos ser derrotados por inimigos. Nada é difícil para o destino e ninguém pode sobrepujar o destino. É por isso que eu estou esperando a volta da sorte favorável. Como um tanque uma vez secado é enchido uma vez mais, assim esperando por uma mudança para o melhor eu espero o retorno da prosperidade. Quando o propósito de alguém que tem sido bem provido é visto ser frustrado, uma pessoa realmente sábia nunca deve se esforçar para trazer de volta a boa sorte. Mergulhada como eu estou em tristeza, pedida ou não por ti para explicar o propósito dessas palavras faladas por mim, eu te direi tudo. Rainha dos filhos de Pandu e filha de Drupada, quem mais, exceto eu mesma, desejaria viver, tendo caído em tal situação? Ó repressor de inimigos, a miséria, portanto, que me surpreendeu, realmente humilhou toda a linhagem Kuru, os Panchalas, e os filhos de Pandu. Cercada por numerosos irmãos Subru e filhos, que outra mulher tendo tal motivo para alegria, salvo eu mesma, seria afligida por tal angústia? Certamente, eu devo, na minha infância, ter cometido alguma ação altamente ofensiva para da tri por cujo desprazer, ó touro da raça Bharata, eu tenho sido visitada por tais consequências. Nota, ó filho de Pandu, a palidez que veio sobre a minha cor a qual nenhuma vida nas florestas, repleta como ela foi de extrema miséria, pode ocasionar. Tu, ó filho de Prita, sabes qual felicidade, ó Bhima, era minha antigamente. Eu mesma, que era de assim, agora caí em servidão. Muito triste, eu não posso achar descanso. Que o arqueiro poderosamente armado e terrível, Dhananjaya o filho de Prita, deve agora viver como um fogo que foi extinto, me faz pensar em tudo isso como atribuível ao destino. Certamente, ó filho de Prita, é impossível os homens compreenderem os destinos das criaturas, neste mundo. Eu, portanto, penso na nossa queda como algo que não poderia ser evitado por prevenção. Pai, ela que tem vocês todos, que parecem o próprio Indra, para cuidar dos seus confortos, ela mesma, tão casta e exaltada, agora tem que cuidar dos confortos de outros, que são muito inferiores a ela em posição. Vê, ó Pandava, a minha situação. Isso não é o que eu mereço. Vocês estão vivos, ainda assim contemplam essa inversão de ordem que o tempo trouxe. Ela que tinha a terra inteira até a beira do mar sob o seu total controle está agora sob o controle de Sudeshna e vivendo com medo dela. Ela que tinha dependentes para caminhar na frente e atrás dela, pai, agora ela mesma caminha na frente e atrás de Sudeshna. Esta, ó Kaunteya, é outra dor minha que é intolerável. Ó, ouve. Ela que nunca tinha, exceto para Kunti, socado unguentos, nem para o seu próprio uso, agora, que o bem te aconteça, tritura sândalo, para outros. Ó Kaunteya, vê estas minhas mãos, que não eram assim antes. Dizendo isso ela mostrou a ele as suas mãos marcadas por calos. E ela continuou, aquela que nunca tinha temido a própria Kunti nem a de teus irmãos, agora permanece temerosa diante de Virata como uma escrava, ansiosa sobre o que aquele rei de reis possa dizer a ela com relação à preparação apropriada dos unguentos, pois Matsya não gosta de sândalo socado por outros. Vaisampayana continuou, relatando suas dores dessa maneira, ó Bharata, para Bhimazena, Krishna começou a chorar silenciosamente, lançando seus olhos em Bhima. E então, com palavras sufocadas em lágrimas, e suspirando repetidamente, ela se dirigiu a Bhima nestas palavras, tocando poderosamente o seu coração, notável, ó Bhima, deve ter sido a minha ofensa de antigamente aos deuses, pois, infeliz como estou, eu ainda estou viva, quando, ó Pandava, eu devo morrer. Vaisampayana continuou, então aquele matador de heróis hostis, Vrikudara, cobrindo seu rosto com aquelas mãos delicadas de sua esposa marcada com calos, começou a chorar. E aquele filho poderoso de Kunti, segurando as mãos de Draupadi nas dele, derramou lágrimas copiosas.
E afligido com grande dor, ele falou estas palavras. Capítulo 21. Draupadi pede a Bhima para matar Kishaka. Bhima disse: que vergonha para a força dos meus braços e que vergonha para o Gandiva de Falguni, visto que as tuas mãos, antes vermelhas, agora ficaram cobertas com calos. Eu teria causado uma carnificina na corte de Virata exceto pelo fato que o filho de Kunti me olhou, para proibir isso, ou como um elefante poderoso. Eu teria, sem dificuldade, esmagado a cabeça de Kishaka embriagado com o orgulho da soberania. Quando, ó Krishna, eu te vi chutada por Kishaka, eu concebi naquele instante uma matança indiscriminada dos Matsyas. Yudhishthira, no entanto, me proibiu por meio de um olhar de relance, e, ó bela dama, compreendendo a sua intenção eu me mantive quieto. Que nós estejamos privados do nosso reino, que eu ainda não tenha matado os Kurus, que eu ainda não tenha obtido as cabeças de Suyodhana e Karna, e do filho de Suvala Sakuni, e do perverso do Sasana. Esses atos e omissões, ó dama, estão consumindo todos os meus membros. O pensamento sobre esses permanece em meu coração como um dardo plantado nele. Ó tu de quadris graciosos, não sacrifiques a virtude, e, ó dama de coração nobre, subjugues a tua ira. Se o rei Yudhishthira ouvir de ti tais reprimendas, ele certamente porá um fim à vida dele. Se também Dhananjaya e os gêmeos te ouvirem falar assim, até eles renunciarão à vida. E se esses, o moça de cintura fina, desistirem da vida, eu também não serei capaz de aguentar a minha própria. Antigamente a filha de Sarjati, a bela Sukanya, seguiu para a floresta Shyavana da linhagem de Brigu, cuja mente estava sob controle completo, e sobre quem, enquanto ele estava engajado em meditação ascética, as formigas tinham construído uma colina. Tu podes ter ouvido que Indrasena também que em beleza era como a própria Narayani seguiu seu marido idoso 1000 anos. Tu podes ter ouvido que a filha de Janaka, Sita, a princesa de Videha, seguiu seu marido enquanto ele estava vivendo em florestas densas. E aquela dama de quadris graciosos, a querida esposa de Rama, afligida por calamidades e perseguida pelos Rakshasas, finalmente recuperou a companhia de Rama. Lopamudra também, ó tímida, dotada de juventude e beleza, seguiu Agastya, renunciando a todos os objetos de prazer inalcançáveis pelos homens. E a inteligente e impecável Savitri também seguiu o heróico Satyavan, o filho de Dhriumatsena, sozinha para o mundo de Yama. Assim como essas damas castas e belas que eu mencionei, tu, ó moça abençoada, vicejas com todas as virtudes. Passa mais um tempo curto que é medido por exatamente meio mês. E quando o 13º ano estiver completo, tu, novamente, te tornarás a rainha reinante de um rei. Ouvindo essas palavras, Draupadi disse: incapaz, ó Bhima, de suportar as minhas aflições, é só por angústia que eu derramei essas lágrimas. Eu não critico Yudhishthira. Nem há alguma utilidade em se estender sobre o passado. Ó Bhima de força imensa, te adianta rapidamente para o trabalho do momento. Ó Bhima, Kaikeyi, ciumenta da minha beleza, sempre me atormenta por meio de seus esforços para impedir o rei de se agradar de mim. E compreendendo essa disposição dela, Kishaka de alma pecaminosa de hábitos imorais constantemente me solicita. Zangada com ele por isso, mas então suprimindo a minha cólera eu respondo para aquele canalha privado da razão por luxúria, dizendo: ó Kishaka, protege a ti mesmo. Eu sou a rainha querida e esposa de 5 Gandharvas. Aqueles heróis em cólera matarão a ti que és tão imprudente. Assim abordado, Kishaka de alma perversa me respondeu dizendo: eu não tenho o menor medo dos Gandharvas, ó Sairindri de doces sorrisos. Eu matarei 100.000 Gandharvas, enfrentando-os em batalha. Portanto, ó tímida, consente. Ouvindo tudo isso, eu me dirigi novamente ao Sutta afligido pela luxúria, dizendo: tu não estás à altura daqueles Gandharvas ilustres. De linhagem respeitável e boa disposição, eu sempre adiro à virtude e nunca desejo a morte de ninguém.
É por isso que eu te aviso, ó Kshaka. Nisso, aquele indivíduo de alma perversa gargalhou alto. E aconteceu que Kaikeyi, anteriormente incitada por Kshaka, e movida por afeição por seu irmão, e desejosa de fazer um favor a ele, me despachou para ele, dizendo: ó Sairindri, vai buscar vinho dos alojamentos de Kshaka. Ao ver-me, o filho de Suta a princípio se dirigiu a mim em palavras doces, e quando isso falhou ele ficou muito enfurecido, e tentou usar a violência. Compreendendo o propósito do perverso Kshaka, eu corri rapidamente em direção ao lugar onde o rei estava. Derrubando-me no chão, o desgraçado então me chutou na presença do próprio rei, e diante dos olhos de Kanka e muitos outros, incluindo os quadrigários, e favoritos reais, e condutores de elefantes, e cidadãos. Eu repreendi o rei e Kanka repetidas vezes. O rei, no entanto, nem impediu Kshaka, nem infligiu nenhuma punição a ele. O principal aliado do rei Virata em guerra, o cruel Kshaka privado de virtude, é amado por ambos o rei e a rainha. O exaltado, corajoso, orgulhoso, pecaminoso, adúltero e absorto em todos os objetos de prazer, ele ganha a riqueza imensa do rei, e rouba as posses de outros mesmo que eles chorem em aflição. E ele nunca anda no caminho da virtude, nem faz nenhuma ação virtuosa. De alma perversa e disposição violenta, soberbo e desprezível, e sempre afligido pelas flechas de Kama, embora repelido repetidamente, se ele me vir outra vez ele me ultrajará. Eu então, sem dúvida, eu renunciarei à minha vida. Embora se esforçando para adquirir virtude, a partir da minha morte, as suas ações altamente meritórias se reduzirão a zero. Vocês que estão agora obedecendo à sua promessa, vocês perderão sua esposa. Por proteger a própria esposa, os filhos de um homem são protegidos, e por proteger seus filhos, sua própria pessoa é protegida. E é porque um homem gera a si mesmo na própria esposa que a esposa é chamada de Jaya, aquela de quem alguém é nascido, pelos sábios. O marido também deve ser protegido pela esposa, pensando, de que outra maneira ele tomará seu nascimento no meu útero? Eu tenho ouvido de Brahmanes explicando os deveres das várias classes, que um Kshatriya não tem outro dever além de subjugar inimigos. Pai, Kshaka me chutou na própria presença de Yudhishthira o justo, e também de ti mesmo, ó Bhimazena de força imensa. Foste tu, ó Bhima, que me salvaste do terrível Jatasura. Foste tu também que com teus irmãos derrotaste Jayadratha. Agora mata esse desgraçado também que me insultou. Prevalecendo-se de ele ser um favorito do rei, Kshaka, ó Bharata, aumentou a minha dor. Portanto, quebra aquele indivíduo lascivo assim como um recipiente de terra arremessado sobre uma pedra. Se, ó Bharata, o sol da manhã derramar seus raios sobre ele que é a fonte de muitas aflições minhas, eu, sem dúvida, misturando veneno com alguma bebida, o beberei, pois eu nunca me entregarei a Kshaka. Muito melhor seria, ó Bhima, que eu morresse diante de ti. Vaisampayana continuou. Tendo dito isso, Krishna, escondendo o rosto no peito de Bhima, começou a chorar. E Bhima, abraçando-a, consolou-a da melhor maneira que podia. E tendo consolado abundantemente aquela filha de Drupada de cintura fina por meio de palavras repletas de grave razão e sentido, ele secou com as mãos o rosto dela inundado de lágrimas. E pensando em Kshaka e lambendo com a língua os cantos de sua boca, Bhima, cheio de cólera, falou desta forma àquela dama angustiada.